Glórias a Deus. Vamos então, nessa noite maravilhosa, já começando a nossa reunião, dando as boas-vindas a todos vocês que também estão aqui no Zoom. Obrigado. Nós vamos começar hoje a palavra, mas como introdução, eu preciso falar algo para vocês. O tempo acabou. O tempo para nós estarmos na terra, ele terminou. A não ser que aqueles que nasceram na terra, que amam a terra e que querem ficar aqui. Mas para aqueles irmãos e irmãs que têm um desejo de ser arrancados da terra e conduzidos até o céu, na presença de Deus, o tempo acabou. Então, nessa noite, nós vamos procurar fazer um resumo especial, primeiro, da ressurreição de Cristo, o momento da sua chegada nos céus, o que ele recebeu da parte do Pai. Nessa parte positiva, nós vamos ver o que o Pai entregou para ele e o que ele conquistou para nós. E na parte negativa, nós vamos ver o que pode impedir de nós alcançarmos a eternidade. Nós vimos que toda a Bíblia, ela mostra um Deus preocupado em levar o homem para a sua eternidade. Por toda a Bíblia, nós temos um Deus desesperado. Tudo que ele precisa, ele vai fazer para nos introduzir na eternidade. Podemos ver muitas coisas na Bíblia. Podemos nos apegar a muitas revelações, mas o ponto focal é um Deus desesperado, fazendo qualquer coisa, inclusive entregando o seu único filho, para que fosse abusado na terra pelos homens, com um único propósito, nos levar para a eternidade. Se nós olharmos para trás, por um lado, Deus, ele julga, ele é duro, ele é severo. Mas, por outro, ele sempre deu oportunidade para os homens. Sempre ele abriu um caminho para os homens. Então, nessa noite, vamos começar primeiro com o livro de 2 Pedro. Vamos ler esse versículo, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 10 e 11. Fala dessa maneira, eu vou usar a primeira versão aqui, New King James, atualizada. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Uau, essa primeira parte. Em uma tradução normal, fala, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Uma dedicação e uma diligência cada vez maior. Por quê? Aí, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. E ele diz, então, em uma outra versão, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, na medida que o arrebatamento vai se aproximando, a Bíblia está nos falando, você precisa ser mais diligente. Você precisa tomar mais cuidado. Aquilo que nós fazíamos, há coisas que nós já precisamos começar a deixar. Coisas que nós nos apegamos aqui na terra, ele está dizendo, é melhor começar a deixar. Ser diligente cada vez maior, por causa da vossa vocação e eleição. Aqui mostra que existe um grupo que foi eleito por Deus. E é essa eleição que nos faz abrir mão das coisas terrenas. Por favor, veja bem. Deus aqui está nos encorajando a começar a buscar coisas celestiais. Quando fala de eleição, não está nos levando a focar na terra, nas coisas visíveis, caídas, podres dessa terra. Mas está nos levando a focar nos céus, na bênção dos céus, na bênção do corpo glorificado, na bênção da eternidade.
na bênção da ascensão, na bênção de desfrutar a ressurreição, na bênção de receber as vestimentas nupciais, na bênção de nunca morrer, viver eternamente. O Senhor está mostrando que há algo superior. A nossa eleição, ela vai nos introduzir dentro da eternidade. E no versículo 11, pois desta maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta maneira, em outra versão, vai mostrar para nós, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui fala, se nós agirmos com diligência, com cuidado, ele mostra, dessa maneira que nós vamos obter uma entrada ampla para o reino. Uma entrada garantida para o reino. Quando Adão entrou na arca, quantos dias depois que ele entrou, os animais entrou, a família entrou? O anjo fechou a porta por fora. Quantos dias demorou ainda para vir o dilúvio? Demorou 7 dias. O que é isso? Uma ampla entrada. O que o Senhor está nos mostrando aqui é que, se nós agirmos com diligência por causa da nossa eleição, nós precisamos estar dias, semanas, meses totalmente preparados. Você entende? O dilúvio, quando chegou, Noé já estava na arca, já estava na segurança da arca, 7 dias antes. A minha pergunta para você é: você já está preparado? Se o arrebatamento fosse hoje, você já estaria preparado? Agora, se olharmos a família de Ló, os anjos vieram, se hospedaram naquela cidade podre e pecaminosa. Falaram para Ló. Os homens da cidade tentaram fazer coisas erradas contra os anjos. Todos sodomitas, podres, carnais. Os anjos precisou feri-los. No outro dia, os anjos estão empurrando para fora da cidade a família de Ló. Vai, Ló, vai, vai, Ló. E Ló olhava para trás: calma, meu Senhor, por favor. Em outras palavras, tenha paciência, deixa eu ir devagar. Os anjos estão, Ló, vai cair fogo, vai destruir tudo. Você precisa ser salvo. Calma, calma. E no ponto que a esposa dele não conseguiu. Ela saiu, mas o coração dela estava naquele mundo. E o que passou? Ali nós vemos uma salvação apertada. No último minuto. São 2 famílias que correram um sério risco. Uma que conseguiu uma ampla salvação 7 dias antes. Estava na garantia, na segurança. E a outra, que só foi o marido e as filhas. E a esposa ficou para trás. 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. As famílias vão estar assim naquele dia. Então, nessa introdução, eu gostaria de mostrar para vocês que as grandes promessas de Deus são para nós. Deus, ele está fazendo e ele vai fazer de tudo para nos salvar, para nos colocar na segurança do reino. Veja, ele vai gastar tudo o que ele tem. Vocês podem ter certeza disso. Deus não vai desistir. Ele vai gastar até o último minuto para nos salvar. Ele não vai desistir. Louvado seja o Senhor, porque temos um Deus que não desiste de nós. Nós precisamos agora, da nossa parte, buscar mais, ser mais diligentes, ter mais temor, nos santificar mais, cada dia mais. Eu gostaria de, então, começar lendo com os amados irmãos ainda o livro de Daniel, o capítulo de número 7. Daniel, o capítulo 2, os irmãos sabem que essa visão do capítulo 2 está relacionada com a visão do governo humano, tá?
Ali nós vamos ver os reinos da terra, os 4 reinos. Então, é uma visão humana. Aquele que governava, Daniel capítulo 2 nos mostra, os babilônicos, depois daquela cabeça, os babilônicos, depois o peito e os braços, os medos e os persas, que viriam em seguida, depois o terceiro reino, que viria, nós podemos dizer, Alexandre o Grande, do Império Grego Macedônio, e por último, aquelas pernas e os dedos, o Império Romano. Então, ali no capítulo 2, com a visão daquela estátua, nós vemos como que uma pequena pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. E ela foi levada e ela se chocou nos pés daquela estátua. Isso nós sabemos que é a Batalha de Armagedon. Ali, o destino do governo humano é exatamente isso. Essa pequena pedra é o reino que começou em Atos 2, com aqueles 3.000. Uma pequena pedra, ele foi crescendo até alcançar toda a terra. E essa pedra vai se chocar com o governo humano e vai destruir a todos ali naquele dia. Nós já sabemos disso naquela grande batalha de Armagedon. A terra não vai ter nenhum governante mais humanos, então ela vai passar para os verdadeiros que vão governá-la. Tá? Mas Daniel, capítulo 7, a visão não é do governo humano, é uma visão celestial. E eu vou ler com vocês a partir do versículo 13. Aqui nós vimos que Apocalipse 1, versículo 5, nós estamos vendo o primogênito dos mortos. Então, quando Jesus, como as primícias de Deus, oh, irmãos, isso é tão lindo. Ele foi o primogênito, o primeiro que ressuscitou dos mortos. Ele foi levantado pelo Pai. A obra dele foi aprovada pelo Pai. O viver dele foi aprovado pelo Pai, por isso o Pai se alegrou em arrancá-lo. E ele conquistou muitos benefícios com a sua ressurreição para nós. Um deles, ele venceu a morte por nós. Ele conquistou o corpo glorificado para nós. Conquistou as vestimentas que vamos usar. Conquistou os céus para nós. Conquistou o governo dos 1000 anos para nós. Conquistou a Nova Jerusalém para nós. Irmãos, quantas conquistas. Ele foi aquele primogênito que foi abrindo o caminho. Ele foi rasgando o véu. Ele abriu completamente. A ressurreição faz ele abrir o caminho para nós. Como primogênito. E agora, nós precisamos segui-lo. Esse é o foco do nosso falar hoje. Mas quando ele sobe, nós vimos em Atos, capítulo de número 1, a partir do versículo 9 e 10, que quando ele está subindo ali do Monte das Oliveiras, diante daquela multidão, depois de 40 dias que ele ressuscitou, ficou aparecendo, quando ele sobe, a sua subida tem 2 aspectos. O primeiro aspecto chama-se a sua ascensão. Ele está subindo da terra até a nuvem de Deus. Ela o encobriu. Até uma certa altura ele subiu à vista do povo. Isso é o evangelho da graça que falamos. Mas quando a nuvem encobre e o leva para a segurança dos céus, nós temos o evangelho do reino, porque ninguém que estava na terra sabia para onde ele foi. Aonde ele foi parar, aonde ele chegou, quem o recebeu, porque a nuvem o encobriu. Oh, irmãos, que profundo. Essa ascensão também nós chamamos de arrebatamento de Jesus. Ele foi levado para os céus, para a segurança dos céus, já com o seu corpo glorificado. O primeiro homem a penetrar nas seguranças dos céus, na eternidade. Oh, irmãos, que maravilha. Mas, por outro lado, o que nós temos aqui? Em Daniel capítulo 7, o versículo 13, fala assim: e eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens dos céus. A palavra vinha nas nuvens dos céus. Veja, Daniel, nesse momento, ele está do lado do trono de Deus. Ele está olhando para baixo e ele está vendo alguém que está subindo. Ou seja, em Atos 2, o que nós temos? A nuvem veio buscá-lo.
e está levando ele para os céus. Ele está subindo, mas aqui em Daniel 7:13, Daniel está dentro dos céus e olhou para baixo e está vendo alguém subindo com uma nuvem dos céus. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. Aqui fala de Deus. Quando Jesus Cristo, ele ressuscitou como primogênito, ele foi conduzido para a presença de Deus. Que lindo, irmãos. O arrebatamento levou para dentro dos céus. É isso que vai passar com aqueles que conseguirem entrar. Esse corpo glorificado vai nos dar essa capacidade de suportarmos a glória de Deus, suportarmos os céus, suportarmos a santidade de Deus, suportarmos a presença de Deus. Nós vamos detalhar isso mais à frente. Então, nesse momento, ele entrou como primogênito. O versículo 14 fala assim: ele foi ortogado toda autoridade, glória, posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorassem, ou o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. O que foi visto aqui? A ascensão do Senhor e a sua entronização. Ele agora recebeu um reino do Pai. Ele agora recebeu a coroa do Pai. Ele agora recebeu os povos, as nações e as línguas, povos de todas as nações da terra, lugar criado por Deus. Ele é rei, ele pode reinar. Você entende? Quando ele é introduzido agora na segurança da eternidade, ele fez tudo o que o Pai queria. Toda a vontade do Pai, por isso ele pode entrar. Irmãos, temos um modelo a seguir aqui. A entronização do Senhor, ela confirma que o Pai, ele ficou feliz com tudo que o Filho fez. Tudo que o Filho executou com o Pai na terra. Tá? Isso aqui é muito chocante. Então, o primogênito dos mortos, ele vai dar a Jesus Cristo essa capacidade. Oh, irmãos, que profundo, que maravilhoso. Mas, quando olhamos para Deus, toda a sua Bíblia, o sentimento dele sempre foi que nós também estivéssemos lá. Você crê que Deus, depois de tudo que ele fez o seu filho passar, está no seu coração que somente o seu filho consiga chegar nos céus como homem, com um corpo glorificado, ser entronizado e coroado como rei? Não. Seu filho, ele é o primeiro. Mas Deus, ele tem uma intenção de, por meio do que o filho conquistou, levar um grupo lá para dentro da eternidade. Colocar um grupo lá dentro da eternidade. A intenção de Deus sempre foi tirar o homem da terra. O nosso problema, irmãos, é que o evangelho que recebemos na apostasia é um evangelho totalmente caído, que ele coopera para que nós nos tornamos terrenos. Ele nos ajuda para nós buscarmos bênçãos terrenas. Ele nos treina para nós amarmos as coisas terrenas. Sim, eu amo o céu, sim, eu queria ir para o céu, mas ele não nos ajuda a preparar. Entende? O foco ainda está na terra. A corrupção das riquezas, irmãos, matou. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. O Senhor está me arrancando de uma apostasia que acabou comigo. Acabou com tudo, e eu agradeço. Como eu agradeço, irmãos? Como eu agradeço. Ao ver um evangelho que pode, por meio de um viver, não só de uma doutrina caída, estudar a Bíblia, ter uma teologia na cabeça, irmãos. Oh, que conhecimento, quanto orgulho naquilo, mas uma aplicação. De fato, um viver crucificado, não como uma doutrina, só aprender aquilo, mas um viver crucificado, irmãos, aí está a diferença. Está a diferença. Já não é mais simplesmente estudar os céus, mas agora é desejar os céus ardentemente. E, segundo, você ter a capacidade para conseguir entrar. Você pode entrar. É diferente.
Das 10 virgens, apenas 5 delas, quando ouviu o amigo do noivo gritar, eis o noivo, quer dizer, à meia-noite. Meia-noite quer dizer que está muito próximo para mudar a dispensação. Meia-noite ainda faz parte desse dia. Mas meia-noite 1 já mudou para o outro dia. Já é outra dispensação, entende? Então, quando fala meia-noite, nós temos 60 segundos. Ainda é o dia. Se você fez uma compra até meia-noite, dentro dos 60 segundos, você pode pagar, que você não paga o juro. Mas quando muda para meia-noite 1, já é uma nova dispensação. E quando o amigo do noivo chegou, ele gritou, eis o noivo. Então o tempo está muito curto. E 5 daquelas virgens, as 10 estavam dormindo, irmãos. As 10 estavam dormindo, as 10. As 10. As 10 dormiam. Mas quando você olha, o que nós vemos? Quando as 10 ouviram, despertaram. Alguém chegou pregando outro evangelho. Nesse momento, alguém trouxe um evangelho verdadeiro que despertou as 10. Agora, nós vemos em Mateus 13, na segunda parábola, que quando o dono da casa ele dorme, vem o maligno e semeia o joio. Então, ali as 10 virgens dormiram. Há algo maligno ali, que fez elas estarem intoxicadas. Os cristãos dormiram. Mas vem alguém com a voz forte e grita, eis o noivo. Elas despertam. Mas 5 delas foi atrás do azeite. Entende? O azeite representa o Espírito Santo. O verdadeiro azeite dourado. Produzido as 2 oliveiras de Zacarias 4. O de Apocalipse 11, o versículo 3 e o 4. Somente eles ali flui esse azeite verdadeiro, irmãos. E aquelas 5 virgens, elas seguiram, o tempo era muito curto, mas o suficiente para elas adquirirem esse azeite. E terem um azeite no seu espírito e na sua alma, na vasilha. Muito azeite. Agora as outras 5 ficaram. Confiaram no azeite falso. Existe um azeite falso sendo vendido hoje, irmãos. Um azeite misturado, um falso evangelho. E eu tenho preocupação com os filhos de Deus. Aqui, a entronização de Cristo é para colocar um povo dentro dos céus. Dentro dos céus. Mas se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos ser enrolados e sermos levados por 3 anos e meio de tribulação. Isso seria nosso fim. Então, vamos ver uma parte aqui, na epístola de 1 João. Por favor, se preparem. Esse é o ministério das 2 testemunhas de Apocalipse 11. Irmãos, aqui nós não brincamos com o pecado. O foco realmente é preparar um grupo para o arrebatamento. Irmãos, se nós fracassarmos, acabou. Nós não estamos interessados nas coisas terrenas, irmãos. Nesse ministério, o foco é as coisas celestiais. Nós não vendemos nada aqui. Nada, nada. Nós não queremos te vender nada. Não vamos te enganar. Compra isso que você vai ser... Não, irmãos, esquece isso. Nosso foco não está na terra. Nós queremos ajudar os irmãos a entrar nos céus. Por favor, entendam isso. Esse é um tempo muito perigoso. Um tempo final. Olha, vamos ler juntos 1 João capítulo 2, o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo aqui nós já lemos, todos vocês que estão nessa sala, centenas de vezes. Mas hoje vai ficar novo para você. Novo para mim. Nós usamos esse versículo aqui para as conferências de jovens, você sabe disso. Mas hoje vai ser novo, seja humilde. Abre o seu coração que Deus quer te mostrar algo novo aqui. Na parte B, no versículo 16, pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O 17, ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus
permanece eternamente. Aqui, irmãos, o mundo. O que é o mundo? Como ele começou? Não precisem abrir suas Bíblias. Quando olhamos para Gênesis 3, quando aquele diálogo aconteceu entre a serpente e a mulher, irmãos, ela não tinha visto ainda. Mas um dia, naquele diálogo, o Senhor pediu para ela: vocês não podem tocar. Se você tocar, você desse fruto aí. Então, quando ela é levada para aquele diálogo, os seus olhos se abrem. Aquele momento ali, preste muita atenção. Quando os olhos se abrem, primeiro, Eva perdeu o medo da morte. Porque o Senhor disse: no dia que você tocar, você vai morrer. Então, quando os olhos se abrem, existe o primeiro pecado, irmãos, ali. Você pode dizer, foi a falta de encabeçamento o primeiro pecado? Não está errado. Não vamos entrar nessa questão teológica, mas a cobiça. Porque ela olhou e disse, ela viu que aquele era um fruto desejável. Ela cobiçou. A cobiça, ela começa lá atrás. E você sabe o que é a cobiça? A cobiça aqui é colocada junto com o mundo. Isso é muito grave. A cobiça é colocada junto com o mundo. É muito grave. Nós não conseguimos ver a gravidade disso aqui nas nossas vidas, o impacto que isso aqui está tendo na nossa vida cristã e o perigo de nós cairmos e não entrarmos no arrebatamento. Ah, mas isso aqui é muito pouco, irmãos. A maioria dos cristãos vão ficar por causa desse pecado. Por 25 anos, como pastor, eu não estava claro disso aqui. Eu caí nisso aqui, irmãos. E a cobiça, ela tem várias ramas. O que são ramas? A cobiça, ela não é só unha. Ela está relacionada a coisas materiais. Por exemplo, aqui na Flórida tem muitos. Vocês sabem que esses carros Ferraris, Peugeots enormes, ou vamos dizer, Porsche, todos os carros caros passam aqui na nossa frente. Aquelas limousines gigantes. O que é a cobiça? Bater o olho naquilo, uau! Porque a inveja é quando eu quero algo, irmãos. Eu estou vendo alguém com aquilo, eu estou vendo alguém com esse produto aqui, por exemplo, que é o fone de ouvido. A inveja é eu querer um igual. Querer um igual. Mas a cobiça é quando eu quero aquilo que não é meu. Eu desejo aquilo que não me pertence. Então, eu olho para aquele carro, eu desejo aquele carro. Então, naquele momento, Satanás, ele vai, por meio dos meus olhos, esse desejo entra para dentro de mim, forte. Aí está o mundo. Não ameis o mundo. O mundo vai entrar por meio da cobiça. Quando esse desejo entra para dentro de mim, irmãos, acabou. Satanás vai se encarregar agora de preparar aquilo para me dar. Mas quando aquilo chega na minha mão, eu vou pensar que foi Deus que me deu. Você entende? Uau, Deus me deu isso. E na realidade, Deus não deu nada. Essa geração se perdeu, irmãos, por esse princípio. Eu bati o olho. Hoje, irmãos, os coaches, esses que trazem autoajuda, qual é a linha? Tudo que você quiser, você vai ter. Você vai ter. As empresas fazem esses treinamentos, você pode tudo. Olha, escreve, qual que é a marca do carro que você quer? Escolhe e você vai ter essa marca. O que é isso, irmãos? Cobiça. A linha desses coaches de autoajuda veio para dentro das igrejas e destruiu a fé.
Então, os cristãos pensam que estão ganhando algo de Deus, mas eles estão recebendo algo do maligno. Isso destrói a fé, a verdadeira fé, e faz com que os cristãos passem a amar o mundo, pensando que está recebendo algo dos céus. Eles passam a amar as coisas da terra. Oh, que casa, olha que carro, que bicicleta, que presente que eu ganhei. Puxa, mas ele foi levado a uma cobiça da carne. Deus não está nisso. Segundo a linha da cobiça, está relacionado com homens e mulheres. Davi olhou para uma mulher. E o que passou? Betseba, ele bateu o olho, irmãos. Quando abriu os olhos, ali ele perde o medo da morte. Então a cobiça veio. Agora ele quer aquela pessoa. O inimigo, quando já conseguiu o que ele queria, o sentimento dentro dele já foi colocado, então o inimigo fala assim, você quer? Eu consigo para você. Eu consigo. Quero. Então ele mandou alguém chamar a mulher. Você entende? Então aquilo ali é você. A cobiça é você querer algo que não te pertence. A mulher do próximo não pertence a nós. O homem do próximo não pertence às irmãs. O jovem não pertence, ninguém pertence a ninguém, mas a cobiça faz com que nós achamos que aquilo que está vindo para nós foi Deus que está me dando. É uma bênção de Deus, e na realidade ela está vindo das trevas. O mundo é uma miniatura do que está na nossa carne hoje. A você que está no Facebook, aqui na sala do Zoom, tome cuidado. Tome muito cuidado. São pouquíssimos que vão entrar no arrebatamento porque não foram libertos desse pecado. Eu queria ler ainda um versículo que eu considero de extrema importância nessa momento, é Tiago 1,14. Se você pode ler comigo Tiago, capítulo 1, versículo 14, eu vou usar aqui ainda a versão King James. Ela fala assim, eu vou ler o 14 e o 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. O versículo 15. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Agora eu vou ler mais uma versão, Tiago 1,14. Aí na sua Bíblia, pegue esse versículo, é muito chocante. Fala assim, outra versão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmão, isso aqui é muito grave. Está mostrando que a cobiça, uma vez concebido, quer dizer, eu bati o olho, eu vi. Os meus olhos se abriram para aquilo. Eu perdi o medo da morte, agora eu quero. Eu quero isso. Eu quero. Na linha material, na linha de mulheres ou homens, na linha de você ver as coisas de pornografia, na linha de você ver tudo relacionado com área sexual, irmãos. Luxúria sexual, desejo sexual, pornografias. Irmãos, lesbianismo, homossexualismo, tudo relacionado com a área sexual, ela vem por meio desse pecado chamado cobiça. Não brinque com isso. Não brinque. Todo pecado que você vê nessa área, ela veio por meio da cobiça. É os olhos se abrir. Essa concupiscência traz o mundo para dentro de nós. Nós vamos conceber esse desejo, ele vai ser trabalhado como pecado, e depois ele traz a morte para nós. Nós vivemos em uma geração que ela precisa ser liberta da cobiça. Agora, eu gostaria de ler mais um versículo que eu considero extremamente importante, que está exatamente aqui. Fala assim, ó. Essa definição é muito interessante. A cobiça está no dicionário, fala assim, olha, como que o dicionário define isso? É uma vontade descontrolada
de ter algo, de desejar o que não é seu. É uma vontade exagerada. A nossa carne sempre deseja algo mais para a sua satisfação. Primeira definição de cobiça. A segunda definição é um desejo descontrolado de conseguir bens, vírgula, riquezas, vírgula, honras, vírgula, ambições, vírgula, avidez, vírgulas, concupiscência e também de obter sucesso. Puxa, irmãos, sucesso. Hoje nos foi falado pelos 2 profetas do Senhor. O meu filho está fazendo aquela grande universidade. O meu filho se formou naquela universidade. Eu me formei naquela. Aqui nos Estados Unidos é Harvard. Uau, meu filho está em Harvard, a universidade mais cara do mundo. Uau, aquela desejo, nós vamos ver isso no terceiro ponto. Porque, de acordo com João, a cobiça vai trazer outro tipo de pecado altamente diabólico. Vocês viram qual é o outro pecado que fere a Deus? É você, a ambição, é a soberba. A cobiça traz a soberba. Agora eu tenho. Agora eu posso. Eu conquistei. Eu tenho a minha casa. Eu tenho o meu carro. Irmão, até da maneira com que nós falamos. Esse desejo carnal pode estar nas nossas palavras. A igreja dos dias presentes, ela foi contaminada com isso. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de arrependimento urgente. Irmãos, quantos pecados sexuais veio pela cobiça? Todos. Quantos filhos de Deus não vão conseguir entrar porque ainda são controlados por a cobiça? Então, aqui ainda tem mais uma definição, eu vou pular pelo tempo. Vamos ler, leiam comigo Mateus 6:20. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 20. Irmãos, nós temos que cuidar, porque a cobiça, ela sempre vai nos trazer para as coisas da carne, para as coisas terrenas. Por favor, compreenda isso. Tudo que é cobiça está relacionado com coisas terrenas, com coisas da terra, da carne. Para você estar bem aqui, para você ser feliz aqui, para você ganhar tudo aqui. E a cobiça, irmãos, ela não deixa você sofrer. Ela não quer que você sofra. Ela não quer que você tome a cruz. Ela quer que você seja o melhor, que você tenha sucesso. Almeja, pede, vai pedindo. Por isso que essas autoajuda, irmão, nos tira da cruz de Cristo. E todos que estão envolvidos com ela jamais vai conseguir entrar no arrebatamento. Mateus 6, o versículo, eu vou começar com o 19. Mateus 6, 19 fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam, ou ladrões arrombam para roubar. Aqui o Senhor vai mostrar para nós. A cobiça vai nos trazer para onde? Para acumular coisas na terra, para ter coisas na terra, para adquirir coisas na terra. É uma mulher que você quer? É um homem que você quer? Você quer 2? Você quer 10? Você quer? Pede que eu te dou. Não é assim que o mundo faz? É assim que o mundo faz, irmãos. É dessa maneira. Nós moramos aqui a mais ou menos 1h15 do parque da Disney. Aqui pertinho de casa nós temos a Disney e temos também a Universe, o parque da Universe, ou Universal. Então, muito próximo de casa. Mas quando você vai naquela coisa e você começa a ver, irmãos, você entra ali, eles estão preparando uma geração para o anticristo. Tudo que você vê ali vai te levar a cobiçar. Tudo. Se você vai num parque onde fala parque de princesas, irmão, você vai cobiçar. Se você for no outro parque que é de dinossauro, você vai cobiçar. Se você for num parque ali que é das montanhas-russas, tudo que você for, ele foi preparado para uma geração de crianças começar a cobiçar. Desde as mulheres que estão lá, até as coisas que estão lá, a tecnologia que está lá.
Aquilo ali não foi preparado só por preparar. Irmãos, existe tudo uma artimanha, uma mente totalmente preparada, que foi colocada ali por décadas, e que foi preparando uma geração, até chegar nos dias que nós estamos hoje. Os cristãos que ficam ali, irmãos, a sua mente está totalmente corrompida desse pecado tão cruel, que ele traz o amor pelo mundo. Mas eu estou me referindo a um parque, mas tudo no mundo hoje coopera para nos tornarmos ambiciosos, carnais, pecadores, sem medo, e tentar acumular tesouros na terra, tentar ser o melhor na terra, tentar ser o imbatível na terra. Irmãos, nos ensinaram, você tem que ser o melhor. Aqui você tem que ser o melhor, rapaz. Vamos lá, você tem que ser o bom. É eu você mesmo. Irmãos, sem saber que por trás desse sentimento não tem a fé. A galeria de Hebreus 11 são homens, irmãos, que viveram pela fé. Você sabe que eles buscaram uma pátria celestial. Você sabe que eles buscavam uma cidade que tem fundamento. Vocês sabem que eles deram a vida deles por uma promessa. E eles morreram do Senhor sem ver essa promessa finalizada. Homens dos quais o mundo não era digno. Eles não viveram debaixo de uma cobiça. Eles viveram debaixo de uma promessa. É diferente, a cobiça é carnal, é mundana. E ele fala, quem está na cobiça, o amor do Pai não está nele. Se nós formos enganados, irmãos, e estamos enganados, o amor do Pai não está em nós. É um engano. Deus me ama, o amor do Pai está aqui. Não! Não é verdade. O Pai já foi de Laodiceia faz tempo. Ele está batendo na porta, porque a cobiça gera Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Laodiceia são aqueles que são pobres, cegos, nus e miseráveis. E o Senhor disse, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. E o Senhor manda eles precisam de vestes e colírio para os olhos. Por quê? Porque são cegos, pobres, nus e miseráveis. A cobiça, irmãos, até pela palavra, eu quero mais conhecimento, eu quero mais. Irmãos, a cobiça pela palavra é um pecado e vai tirar o povo disso. Por isso que a teologia, irmãos, ela não tem capacidade de conduzir ninguém para o arrebatamento. Porque a teologia, ela não pode conduzir ninguém para o arrebatamento, porque ela gera, irmãos, pessoas na linha da cobiça. O conhecimento, ele é descontrolado. Quanto mais tem, mais quer. Mas quando você fala de santidade, você precisa viver uma vida santa para entrar, o teólogo foge. Ele vai fugir disso. Ele não vai entrar forte, ele vai dar uma pincelada e cascar fora. Por que ele não consegue ficar? Porque a linha da teologia, ela é a linha da apostasia. E a apostasia, ela traz o quê? A cobiça, irmãos. A cobiça é o carro-chefe da apostasia. A teologia não vai nos ajudar a sermos santos, a viver uma vida santa. Não vai conseguir. Porque o conhecimento, irmãos, ele vai nos atraindo cada vez, a gente vai buscar mais e mais e mais. Eu quero conhecer, eu quero. Irmãos, nesse santo ministério, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai conseguir conhecimento aqui, não. Nós vamos falar para você se arrepender. Se você quer entrar nos céus, tem que se arrepender, irmãos. Precisa chorar. Tem que chorar realmente, abandonar o pecado, tolerância zero ao pecado. Irmãos, nós não brincamos com essa coisa aqui. Não brincamos. Não é que não temos, mas nós temos medo. Nesta geração, tão próximo do arrebatamento, por que vamos levar as pessoas para a teologia? Nós não queremos levá-los para ficar com o anticristo. E eu gostaria aqui de ver o versículo 20 ainda de Mateus 6:20, fala assim, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Irmãos, a desejo do Senhor sempre foi os céus. Sempre foi levar o homem para os céus. A teologia fala assim, mas a gente não vai morar nos céus. A casa do Pai é o nosso espírito. Irmão, para de brincadeira. Está brincando aqui? Não brinca aqui, não. Por favor, não seja um brincalhão. Irmãos, isso aí, o espírito, quando é regenerado,
Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus não vai deixar o seu trono dos céus e vir morar em um vaso imundo cheio de pecado, irmãos. Só de lermos esse versículo aqui, o amor do Pai não está nele. Como é que o Pai vai viver em um templo sujo? Como é que o Espírito Santo vai habitar em um templo sujo, carnal, pecaminoso? Irmãos, nós ofendemos a Deus. Nós somos vagabundos, irmãos. Irmãos, todos nós, eu sou traidor, nós somos um Judas. Quantas vezes profanamos o altar dentro dos nossos lares, irmãos? Irmãos, nós profanamos fora, na rua. Irmãos, nós olhamos, nós fomos cobiçosos. O apóstolo Paulo, ele falou, olha, eu cumpri 9 mandamentos, mas esse 10º aqui eu não aguentei. Eu sou um homem cobiçoso, miserável homem que sou. Eu sou o principal pecador. Paulo viu que a cobiça estava nele. Ele viu que a cobiça o matou. Está em mim, está em você. Nós somos traidores do Senhor. Nós não somos boa gente para Deus. Então, o Senhor está tentando nos levar para os céus. Nós vamos morar no céu, sim. Vamos administrar a terra por 1000 anos, sim. Mas a nossa morada, o nosso escritório é nos céus. Deus mora no céu, sim, irmãos. Deus vive, lá está o seu trono, lá está a sua habitação. O ancião de dias está lá. Está lá, irmãos. Lá é a casa de Deus. Mas ele é onipresente, ele pode estar aqui também. E ele está aqui. Em 2019, a nuvem veio. Deus está inspecionando toda a sua obra na terra. Ele veio para a terra, ele está na terra. Em 2019, a nuvem de Deus desceu depois de mais de 3.000 anos. Deus está na terra. Até o arrebatamento, irmãos. Aí um povo que está debaixo de uma nuvem. Daí, irmãos. Então, eu ainda quero ler com vocês. Já estou me preparando para finalizar. Esses versículos aqui me chamaram muita atenção. Lucas 8, o versículo 31 a seguir. Eles leram para nós também. E eu fiquei chocado. Eu nunca tinha visto. Nunca. Lucas 8, 31. Eu vou ler vários versículos. Fala assim. Irmãos, desculpe. É Marcos 8, 31. Tá bom? Aos irmãos do Facebook, os irmãos aqui me desculpem. Marcos 8, 31. Então, passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. O 32, e Jesus falou sobre este assunto de maneira clara. Mas Pedro, preste atenção, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Nessa versão é muito boa. O 33, entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando, para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim na ambição humana. Olha a palavra, ambição humana. Nessa versão King James atualizada, ele usa ambição humana. Irmãos, quando nós olhamos Pedro no seu desejo carnal, não, o Senhor não vai morrer. Não é verdade? O Senhor não precisa morrer. Por que morrer? Irmãos, ali havia o quê? Uma ambição. O mundo estava ali. Você já tinha visto isso? 1 João 2,15, com o momento que Pedro não quer que o Senhor vá à cruz. Ali tem uma ambição humana extremamente diabólica na vida de Pedro. Quem é que não queria que o Senhor fosse à cruz? Era Satanás, irmãos. Então mostra que o mundo, nessa versão, estava dentro de Pedro. Mas era a vida da alma. A vida da alma é carne. Nós aprendemos uma palavra bonita, vida da alma. Mas em Gálatas, vida da alma é carne. É carne. Pedro estava na carne. Quando temos ambição, estamos na carne. É carne mesmo. Não maqueie as palavras, por favor, é carne. A teologia fala bonito.
vida da alma, irmão, é carne mesmo. Somos carnais, precisamos de arrependimento. E eu vou ler o versículo 33. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estáis pensando na obra de Deus, mas sim na ambição humana. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os discípulos e o desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. O que quer dizer isso? Irmãos, aqui, o que é o mundo? Quando fala de tomar a cruz, irmãos, está dizendo aqui de deixar a ambição, deixar o pecado da soberba. Porque um ambicioso, irmãos, ele não vai tomar a cruz. Você está vendo a ação desses dois capítulos de 1 João e Marcos. Você quer me seguir, Pedro? Você é um ambicioso, você é um carnal. Você quer me seguir, você tem que tomar uma cruz. E para tomar a cruz, a ambição tem que ficar. O desejo carnal pelas coisas da terra, a soberba, o orgulho, a vaidade, a mentira. E no 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la. Aqui ele mostra. A cruz do Senhor é para eliminar com o mundo que está dentro de nós. Mas a cruz, se alguém quer seguir, vai morrer, vai ter que abandonar essa coisa diabólica. Você que olhava para uma mulher, você não vai olhar mais. Você que olhava para um homem, você não vai olhar mais. Você que se desejava sexo, você não vai desejar mais. Você que mentia, não vai mentir mais. Porque, irmãos, a ambição, ela é a porta larga. Ela é o caminho largo, irmãos. Viver pelo mundo é isso, eu faço o que eu quero. Eu estou na igreja, mas eu sou um adúltero. Eu estou na igreja, mas eu sou um carnal. Eu estou na igreja, mas eu fico desejando as mulheres, eu fico desejando os homens. Eu vou para lá para observar. Eu desejo as coisas desse mundo. Irmãos, ninguém consegue entrar no reino com essa podridão. O Senhor fala, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, o Senhor está dizendo, busca um tesouro nos céus. Se nós continuarmos olhando para a terra, irmãos, nós não vamos entrar. Nos céus não pode haver pecado. O corpo glorificado, ele vem por meio da ressurreição ou da glorificação. E ninguém pode herdar esse corpo se tiver em pecado. Trata com o pecado agora. Arrependa-te em nome de Jesus. Arrependa-te em nome de Jesus. E ele ainda diz, no 36, portanto, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, o que é perder a sua alma aqui? Deus preparou os céus, preparou a eternidade, preparou o reino para nós. O Senhor está dizendo, hoje ficou mais claro esse versículo, enquanto eles falavam para mim. Se eu te der o Banco Central, a Reserva Americana, se eu te der as bolsas de valores do mundo inteiro, se eu te der o dinheiro do mundo inteiro, se eu te der as empresas de aviação do mundo inteiro, eu te dou toda a riqueza. Então você agora tem, você ganhou o mundo inteiro. Você é dono do mundo inteiro. Mas do que vale você ganhar todo o mundo inteiro e você perder o reino? Porque o tesouro está na onde? Você ganhou o mundo. Mas o Senhor está dizendo, busca o tesouro dos céus. Mas eu ganhei o mundo, mas você perdeu o tesouro nos céus. Qual dos dois é eterno? É isso que o Senhor está mostrando. Você ganha o mundo inteiro, você ganha as coisas terrenas pela ambição, pela carne, mas você perde o tesouro dos céus. E o Senhor veio para nos salvar do mundo inteiro. Entende? Ele está vindo para nos salvar de ganhar o mundo inteiro. E a ambição nos leva a querer ser rico, ser próspero, ganhar mais. Não, se eu ganhar esse dinheiro, eu vou servir o Senhor. Não, se eu melhorar a minha situação, eu vou ganhar. Se eu comprar um avião, eu vou servir melhor o Senhor. Se eu comprar uma casa boa, eu vou servir melhor o Senhor. Irmãos, para com isso, está brincando? Vai brincar com quem aqui? O Senhor conhece. Se nós temos que servir o Senhor adequadamente, tem que ser como nós somos. O Senhor veio para morrer, para nos salvar de ganhar o mundo inteiro. Porque a cobiça, os coach, quer nos levar a ganhar o mundo inteiro.
Porque os cristãos vivem só pedindo dinheiro, pedindo posição na terra, pedindo um cargo na terra, honrando só os homens. Isso é um falso evangelho. O Senhor quer nos salvar de ganhar o mundo inteiro, irmãos. Do que vale você acumular tesouros na terra? Irmãos, ele conhece a vida do homem. Do que vale? E aí ele ainda falou hoje assim, se você não ganhou o mundo inteiro, você não ganhou, porque você não tem banco, você não tem as reservas de dólar, você não tem nada disso, e nem eu tenho. E você ainda é soberbo. Nós não temos nada disso, não ganhamos o mundo inteiro e ainda somos soberbo. Ele disse assim, Deus está rindo de você. Porque a soberba, ela teria que vir por alguém que ganhou o mundo inteiro. Mas nós não ganhamos e ainda somos soberbo, orgulhoso. Irmãos, isso é grave. Nós estamos falando aqui de vida eterna. O Senhor está insistindo para nós entrarmos. E no 37, ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca da sua alma. 38, assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos também, a essa pessoa não oferecerá honra. Eu vou finalizar, mas eu ainda quero ler com vocês um versículo que eu considero extremamente importante, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo de número 3. Eu quero agradecer a você que está no Facebook, a você que está nessa sala do Zoom. Na próxima semana, eu creio que nós já vamos poder também transmitir direto pelo YouTube. Tá? 1 João capítulo 3. Vamos ler o versículo 3. 1 João 3:3 fala assim. A ver onde eu estou? Vamos ler. 1 João 3, o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Uau! Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. O que é isso aqui? É uma promessa de Deus. Quando ele se manifestar, seremos como ele é. Agora, isso aqui não pode ser uma doutrina. O pecado, ele não vai permitir nós sermos como o Senhor é. Porque a primeira coisa que alguém precisa, nós vimos em Marcos, é tomar a cruz. Day by day, dia a dia. Eu preciso tomar a cruz para que o amor do mundo não esteja em mim. E o amor do mundo, nós vimos que são as concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Aquela soberba. Eu tenho, eu conquistei. Irmãos, isso está no mundo. O homem, ele já cresce. Ele já cresce. E ele é ensinado a ter muitas mulheres. O espírito de conquista, ele tem que ter o máximo possível para ele ter na roda de amigos e falar, olha, eu sou bom. O que é isso? Cobiça. A mulher, irmãos, quantas mulheres na terra, eu me refiro a cristãs, que não foram libertas disso, e ela tem esse desejo descontrolado. Ela não importa quantos homens ela vai passar. Cobiça. Cobiça. E aqui ele está dizendo que se para nós sairmos da cobiça, a primeira coisa é tomar a cruz. Mas como nós não tomamos, então o segundo item é arrependimento. Então, se caímos, o item mais poderoso chama-se arrependimento. É o arrependimento que vai trazer o sangue para nós. Não brinca com esse negócio não, viu? Não brinca não. Porque cada pecado que nós cometemos que não foi passado por um profundo arrependimento, sujou nossas vestimentas. E o Pai está nos vendo. E a ira do Pai vai vir sobre nós. A ira de Deus virá. Virá, irmãos, de uma maneira violenta. Ah, mas Deus é amor, Deus é bonzinho. Ah, me falaram que Deus está cheio de graça. Irmão, para de brincar. Brinca não, porque a coisa vai apertar para você. Vai apertar. Vai chegar o momento do arrebatamento, irmãos. Deus, ele muda completamente.
Ele vai fazer aqueles que brincaram com o sangue do seu filho passar exatamente pelo que o filho passou. O mesmo cálice que o filho bebeu, aqueles que perderam o arrebatamento por causa de pecados, vai ficar. Não, mas o Senhor já morreu, ele pagou os nossos pecados, irmãos. Olha, está tudo bem. Se eu falar Senhor Jesus, os meus pecados já estão perdoados. Porque quando eu falo Senhor Jesus, eu já estou no Espírito, irmão. Brinca com isso aí não, rapaz. Brinca com isso aí não. Quem te ensinou isso? Você acha que comete um pecado de mentira. Você mente. Você obriga as pessoas a fazer coisa que você quer. Você fez injustiça. Aí você fala, Senhor Jesus, está tudo bem? Está tudo bem? Você acha que Deus vai engolir isso, rapaz? Está brincando com Deus? Que doutrina é essa? Não, mas quando eu falo Senhor Jesus, eu estou no Espírito. Irmãos, o pecado é uma dívida. Que Jesus é o que está vindo, irmãos. Quando você fala Senhor Jesus, você olhou para uma mulher, você cobiçou um homem, você está podre, aí você fala Senhor Jesus e está no Espírito. Que espírito que você está? Fala para mim, que espírito? Não brinca com isso aí não, rapaz. Você vai ficar com o anticristo. Isso é o evangelho que vai te levar para ficar com o anticristo. Você vai cair na tribulação, rapaz. Não coloque o nome do Senhor para substituir o sangue de Jesus. Sangue é sangue e o nome é o nome. É o sangue do Senhor pelo teu arrependimento profundo, rapaz, que vai limpar os teus pecados. Quando você está sujo e você invoca, não é Jesus que vem. É um bicho que vem, é um demônio que vem. Não brinca com isso. Não brinca, essa é uma doutrina perigosa. Tem gente que vai levar você para ficar com o anticristo. Não brinca com isso, por favor, eu estou te rogando. Trata com os seus pecados, coloca seu coração na mesa e vai lá e se arrepende, conta tudo para Deus. Depois que o sangue vir sobre você, que você estiver limpo completamente, aí você invoca que vai vir um Jesus de verdade. Ele virá. Mas não coloque que o invocar substitui o sangue de Jesus. Não faça isso. Eu estou te rogando, não brinque com isso. Você vai ficar com o anticristo. Então, aqui ele fala, quando o Senhor voltar, então os nossos corpos serão glorificados e vamos ser como ele é. O corpo glorificado, irmãos, ele vai nos dar a capacidade da eternidade. Nesse corpo que vamos receber ainda aqui na terra, no abrir e fechar de olhos. O arrebatamento é muito rápido. Muito rápido. Aqueles que estiverem no padrão de santidade de Deus. No momento do arrebatamento, eu gosto de usar esse exemplo. Eu tenho uma caneta aqui. Essa caneta é como se fosse um de vocês que estão na sala do Zoom, ou no Facebook, ou os que vão assistir. Se nós aqui não tivermos completamente cobertos pelo sangue, que representa a nossa justificação, em outras palavras, a nossa justiça. As vestes, elas foram confeccionadas com o quê? Com os atos de justiça. Se a nosso ser nós não estivermos totalmente cobertos, se tiver buracos, é porque é pecados que não foram confessados. Nós vamos ficar com o anticristo. Por isso que, por não tomarmos a cruz, ninguém vai perder o arrebatamento porque pecou. Vai perder porque não se arrependeu. Se nós não nos arrependemos de todo o coração, não existe nenhuma segurança para nós. Não existe. Então nós precisamos do sangue em todo o nosso ser. Por isso que o arrependimento tem que ser constante agora. Todo dia, toda hora, todo minuto se arrependendo. Ah, para aí, eu peco tanto, peca. Nós temos carne em nós. Somente quem não confia em si mesmo vai ser arrebatado. Nosso tesouro, o Senhor está sempre nos mostrando, não está aqui. Abandone o pecado. Há uma vida eterna para nós.
O Senhor quer nos levar para os céus. E depois Ele quer nos fazer governar a terra. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para a minha vida. Ele precisa de nós. Você entende? Deus precisa de você. Ele precisa de mim. Mas nós precisamos fazer decisões certas agora. Ajusta a sua vida. Vai para o joelho. Existem alguns grupos cristãos que não gostam de jejuar e falam abertamente e atacam o jejum. Mas eu vou dizer uma verdade para vocês. Se ficar, vai ter que jejuar. Na marra. Hoje pode até zombar. Ontem nós jejuamos com o mundo inteiro, todos os quase 200 países, um jejum de 15 dias. Que maravilha, irmãos. O jejum é um fogo que vem na nossa carne, que queima a carne. Você não jejuma hoje, a cobiça está aí. Que vai passar? Você vai ficar, não brinca com isso. Aí lá, as duas testemunhas de Apocalipse 11 vai fechar os céus assim que eles pisarem em Jerusalém. O mundo inteiro, 3 anos e meio de seca. Você vai ter que jejuar lá. Zomba de algo bíblico hoje, vai cair lá. Oração, alguns grupos cristãos não gostam de orar. Fazer vigília, então, para que isso? Nós já temos a palavra. A santificação vem por meio da palavra, irmão. Tá tudo bem. Nós vamos conversar depois. Se você tiver errado, o seu líder tiver errado, você vai ter um problema sério. Aí vai ser tarde demais. Não brinca com isso aí não, rapaz. Agora é a hora de bater o joelho no chão. Agora é a hora de tirar o cafezão de manhã. Pedir para o Senhor queimar a carne, porque isso ajuda a queimar essas cobiças. Ah, mas existem pessoas loucas. Tem muitos loucos aí que vivem na carne, por isso tem que estar jejuando. Ah, tá bom. Mas ser injusto com os demais, obrigar os demais a seguir homens, isso não é pecado? Sabe, irmãos, a maioria dos filhos de Deus, todos têm chance de ser arrebatados, todos. Deus quer. Se os 8 bilhões de pessoas na Terra se arrependerem, os céus têm lugar para os 8 bilhões. Até o último minuto tem chance para nós sermos arrebatados, toda a população global. Deus vai nos esperar até o último minuto. Mas agora é uma preparação. É uma preparação. Não adianta. Aqueles que se prepararem melhor, eles vão chegar no final com uma ampla entrada no reino. Nós vimos no primeiro versículo. Se preparar com antecedência. Tenha medo do pecado. Não brinca com ele. E um dos principais é a cobiça. Eu não estou dizendo que é o principal, porque fala que o dinheiro, ele é a raiz de todo mal. Quer dizer que a origem, uma raiz que é profunda, vem de uma corrupção lá de dentro da eternidade, aonde aquele anjo, irmãos, dentro da eternidade, na presença de Deus, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Ele estava na presença de Deus. Se ele enganou 1/3 lá na eternidade, nós aqui na Terra. Irmãos, nós não temos que brincar com essa coisa, não. É sério. O Senhor quer nos levar. Prepara. O ministério de arrependimento e santidade, eu disse para os irmãos, ele tem apenas a sua visão é preparar. Preparar. A sua missão é preparar um grupo para o arrebatamento e a sua visão é a volta do Messias. Não tem outra coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês para finalizar. O Senhor trouxe 2 mensageiros dos céus. 2 guerreiros da eternidade. E deu a eles o encargo
como precursor para preparar o caminho do Senhor. Irmãos, eles estão conduzindo o maior arrependimento de toda a história na Terra. Eu quero fazer um convite para você especial. No próximo sábado, dia 7 de agosto, nós vamos ver se nós podemos projetar aí na tela, nós vamos ter o maior arrependimento no Brasil. Mas esse arrependimento, nós vamos sair na rua vestidos de pano de saco. Nós estamos aqui na Flórida, Estados Unidos, nós vamos sair vestidos de pano de saco. Você tem coragem? Você tem coragem de se vestir de pano de saco? Você é cabra macho? Como é que está a sua vida? Acostumou ficar só dentro do templo, bem vestido, e agora o Senhor está dizendo, o Senhor está requerendo humilhação da sua parte. Você tem coragem? Não, eu tenho vergonha de sair na rua de pano de saco, eu tenho muita vergonha. O que ele falou, aquele que se envergonhar de mim, naquele dia, quando ele vier com seus anjos, eu vou envergonhar dele. Agora é que vai se manifestar na terra os verdadeiros cristãos. O Senhor vai pegar muitos, irmãos. Muitos, vai pegar muitos, mas muitos vai. Se prepara. Quando o Senhor está mandando a igreja ela sair para a rua de pano de saco, agora nós vamos ver quem de fato é os verdadeiros cristãos. Não, eu não preciso. Por que isso? Não há necessidade. Isso é um povo louco. Isso é um povo bobo. Olha, tão doidos. Outros escrevem assim: eu não confio nesse evangelho que fica pregando coisas exteriores, pano de saco. Eu não confio nesse tipo de evangelho. Por quê? Porque não tem coragem de se humilhar. Não vão conseguir entrar no arrebatamento, ainda são soberbos, orgulhosos, não foram libertos. Não é verdade? Não foram libertos. Vai ficar com o anticristo. Vai ficar. Então eu convoco e convido todos vocês no dia 7 de agosto de 2021, o maior avivamento. Irmãos, avivamento aqui é arrependimento. Avivamento de arrependimento. Não é aqueles avivamento que a gente fica ouvindo aí para descer o poder do Espírito Santo, nós ganhar 1.000 almas, 20.000 almas, 200.000. Quantos ficam orando? Eu quero. Irmãos, avivamento aqui é quando um grupo vai para a rua de pano de saco, vestido de pano de saco, com cinza, e começa a chorar na rua, começa a confessar seus pecados, começa a confessar os pecados do povo. Isso é, irmãos, avivamento, o avivamento do arrependimento na rua. E o povo passa na rua e critica, e fala mal. Os cristãos passam e falam mal. Olha que loucos. O arrebatamento vai pegar muitos no caminho, falando mal. Quando o arrebatamento acontecer, irmãos, sabe o que vai passar? Aqueles que subirem vão estar sendo difamados completamente pelos irmãos. Difamados totalmente pelos próprios irmãos. Difamados, caluniados. Eu gostaria de projetar umas fotos de uns irmãos que estão de pano de saco. Nós depois vamos colocar no Facebook essas fotos, está bem? Elas estão sendo projetadas só aqui no Zoom, mas nós vamos projetar aí, também vamos colocar aí no Facebook, tá bom? Mas vamos ver, se essas fotos estiverem disponíveis, eu queria que vocês vissem como que é a igreja do mundo inteiro. Por exemplo, no dia 7, agora, não é o Brasil que vai sair de pano de saco. É quase 200 países da Terra em um único dia, com todos os fusos horários da Terra que vão sair de pano de saco. Não brinca com isso aí não, viu, rapaz? Não brinca não, porque é a primeira vez na história da humanidade
Eu vou repetir. É a primeira vez na história da humanidade que praticamente 200 países vão sair em um único dia de pano de saco, chorando, se arrependendo dos seus pecados. Esse evento nunca aconteceu na história. E ele está sendo comandado pelas duas testemunhas de Apocalipse 11. E não é forçado. É o Espírito Santo que está nos levando. Aqui na Flórida, nós vamos sair aqui na cidade que nós moramos. Vamos para lá, nós estamos loucos para ir para lá. Desesperados para ir para lá. Esse é o Evangelho. Agora Deus vai descobrir quem é os que querem realmente arrependimento, entende? Não, eu tenho vergonha, esse Evangelho não é de Deus. Vai ter muitas desculpas. Vai ter muita perseguição, muito falatório mal, não tem nenhum problema. Mas o Senhor está separando os seus. Chegou o momento, irmãos. Ninguém entra sem humilhação, sem arrependimento. Eu acho melhor você se vestir de pano de saco. Eu acho melhor você bater o seu joelhinho no chão, jejuar se você quiser entrar. Não brinca, não. Os teólogos vão te levar para a tribulação e para a grande tribulação. Essas mensagens aqui, irmãos, vão se tornar tão preciosas depois do arrebatamento. Aí já é tarde demais. Não brinca. Agora é a hora. Eu te convoco, dia 7. Você pode, se você quiser as informações do Brasil, entra no portal aportadocéus.com. Nós vamos deixar na descrição. Pede informação lá. Você pode falar que você ouviu a nossa palestra aqui do altar dos Estados Unidos e eles vão te orientar para algum altar do Brasil. Nós temos muitos altares no Brasil, no mundo inteiro. Nós queremos ajudar você, está bem? Nós queremos ajudar você a se arrepender. Arrependa-te dos teus pecados. Se vista de pano de saco, se humilha, porque Deus quer nos levar e Ele vai nos levar. Está bem? Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Se alguém nessa sala não tem Jesus Cristo como seu Senhor, eu gostaria de orar por você no nome de Jesus. Você que está aqui no Facebook, você que está aqui no Zoom. Irmãos, muitos irmãos. E como nós dissemos, vamos oferecer também na próxima semana pelo YouTube. Tem muitos. As plataformas, graças ao Senhor, tem muitos irmãos que estão sedentos pela verdade, que estão querendo a verdade, que estão vendo que está errado algumas coisas, que a coisa não vai. Tem muitos irmãos. Muitos, não são poucos. E eu louvo o Senhor pela sua vida. Se você quer receber Jesus Cristo, repita comigo essa oração. Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo, eu me arrependo agora de todos os meus pecados. O pecado que mais me afastou de ti, Senhor. A cobiça sexual. Senhor, todos os pecados sexuais, a pornografia, a cobiça pela impureza sexual, a cobiça do adultério, a cobiça, Senhor Jesus, que entrou em mim, trazendo, Senhor, até mesmo as pornografias diversas. Senhor, todo tipo de orgulho, ambição e soberba. Eu me arrependo das mentiras, da injustiça, Pai. Senhor, eu me arrependo de cada pecado que eu cometi contra a tua santidade. E agora, Senhor, eu reconheço que o Senhor quer me levar para os céus, quer que eu habite na eternidade e quer que por 1000 anos eu governe a terra juntamente contigo. E depois o Senhor quer me dar a nova Jerusalém. Eu me arrependo desses pecados e eu te rogo, escreve o meu nome no livro da vida, agora, para o dia da redenção. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, no poderoso nome de Jesus Cristo. Aleluias. I was born again. Eu nasci de novo. Oh, que essa frase em inglês é maravilhosa. Oh, Senhor, eu nasci de novo.